Porque nós só conseguimos chegar a velhos ainda com saúde se fizermos alguma coisa por isso. Por isso, durante todo o nosso percurso de vida, nós temos que garantir que não vamos perdendo saúde. E muitas das vezes, ao trabalhar, vamos perdendo essa saúde, porque temos horas exageradas de trabalho, porque fazemos esforços desnecessários, não é? E repetitivos, e que vão nos levar, muitas das vezes, a um acumular de situações que possam vir a provocar doença. E por isso é que a maior parte de nós, com uma idade mais avançada, já tem algumas doenças ou algumas doenças crónicas que vão aparecendo devido a todo um passado que tivemos de não preservar essa nossa saúde. Mas essa obrigatoriedade não é só nossa, não é só de cada um de nós enquanto trabalhador, é também do nosso empregador. Então, qualquer empregador que tenha pelo menos um trabalhador a seu cargo tem que garantir as condições de segurança e saúde para garantir que ele não vai ter acidentes de trabalho, nem nenhuma doença profissional decorrente das suas tarefas diárias que vão sendo variadas ou não ao longo de um período de trabalho. E por isso essa preservação da saúde não é uma preocupação apenas individual, mas sim do empregador também. E aqui entra esta figura que manda, ou que olha por nós, manda em nós, tem alguma autoridade sobre nós, porque ele tem que garantir mesmo, este empregador, que quem trabalha para ele não vai ter um acidente de trabalho ou uma doença profissional, pelo menos, ou não vai ter este desgaste rápido, não é? Nós temos algumas profissões de desgaste rápido, pela natureza do trabalho agrícola, poderíamos até, não está classificada como sendo uma atividade de desgaste rápido, mas até poderia ser, pela variedade de tarefas que tem, que já vamos ver, mas este acumular destas funções todas vão levar a um envelhecimento precoce, se nós não fizermos. Começamos logo, se nós não dormirmos bem, não é? No dia seguinte já não conseguimos fazer as tarefas de igual forma, porque o nosso organismo não se conseguiu repor eficazmente. Vamos falar talvez amanhã sobre o dormir bem, a higiene do sono. Hoje não, trago aqui outras matérias, mas que acho que é importante e é vacilar, porque o facto de nós dormirmos, uma noite que não dormimos, é uma noite perdida, nós não conseguimos recuperar nunca. E o nosso organismo não tem tempo de repor todos os seus níveis. E por isso, amanhã falaremos sobre isso, senão fico aqui já a perder-me um pouco. Estão a ver a minha partilha, não estão? De PowerPoint. Não estamos a ver nada, Emília. Não? Não. Estou a ver a partilha. Eu estou a partilhar. Ou seja, está a partilhar o primeiro slide, não é? O primeiro slide, e agora passei para o segundo. Agora já vimos, agora já estou a ver alguma coisa. Pronto. Então, o que é que eu nestes 2 dias vos trago aqui? Eu queria falar dos riscos dos trabalhos agrícolas, queria mostrar alguma estatística de sinistralidade laboral e queria falar na avaliação dos riscos na agricultura. E para isso trago uma ferramenta, é uma ferramenta interativa que nós vamos entrar e por isso vocês vão ter que se registrar numa plataforma, vão ter que acompanhar comigo esta avaliação de riscos na agricultura. E isto está previsto aqui para a segunda parte da aula de hoje, começarmos hoje e amanhã continuarmos. Depois amanhã, depois de fazermos este trabalho prático, falar das obrigações legais, fazer um pequeno histórico do enquadramento nacional, europeu e internacional, porque nós regemos por várias leis e várias estratégias europeias e internacionais e programas internacionais, que quero aqui deixar também para vocês verem que isto não cai do nada, e depois falar um bocadinho, se der tempo, sobre os riscos na agricultura digital e as oportunidades também que pode trazer, que foi o tópico que nós começamos a aflorar na última aula, mas aqui só mesmo não olhar para a agricultura digital como com os seus processos, mas sim que tipo de riscos é que este tipo de agricultura traz ou adiciona ao trabalhador, o risco que pode causar algum stress, algum trabalho solitário, a interação homem-máquina cada vez é maior e essa interação é que vai ser o risco que nós vamos ter e por isso falar aqui também um bocadinho dessa
a agricultura digital, mas sempre do ponto de vista da segurança e saúde no trabalho, porque depois vocês vão ter outro módulo, onde irão falar então da agricultura digital, que não será o objetivo aqui, isto é 5 minutos só para abordar esta parte. Pronto, concordam com este alinhamento? Então, melhor que eu, vocês sabem que na agricultura nunca temos uma única tarefa. Um agricultor tem uma variedade, uma panóplia de tarefas sempre diferentes, que dependem de muito, dependem das condições meteorológicas, dependem do tipo de exploração que é, do sítio onde estão, e as atividades que vai desenvolvendo acabam por nunca ser muito padronizadas, por isso são sempre muito variadas. E vão variar também de acordo com as necessidades diárias e sazonais do trabalho. Logo, é um dos setores com maior taxas de acidentes e de lesões musculoesqueléticas, principalmente lesões musculoesqueléticas, mas vamos ver que não só as lesões musculoesqueléticas, existem depois uma panóplia de riscos, vamos chegar daqui a pouco à conclusão de quais são esses riscos que nós temos para a nossa saúde e para a nossa segurança. Aqui queria-vos mostrar, eu partilhei o som e vou tentar partilhar um filme daí da Inspeção Regional de Trabalho sobre o Dia Mundial da Segurança, nós chamamos Dia Mundial da Promoção e Segurança no Trabalho. Este dia comemora sempre no dia 28 de abril de cada ano, desde 2001, e quer congratular-se, não é? E quer homenagear todas as pessoas que perderam a vida a trabalhar. Então, isto vem da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Este ano o tema deste dia tem a ver com a digitalização, por isso o trabalho digital e as implicações para a segurança e saúde no trabalho. E cada ano nós mudamos de tema e cada ano vamos falando de temas relacionados com os riscos para os trabalhadores de tópicos diferentes, às vezes por setores de atividade, outras vezes por o risco em si. Então, eu vou tentar partilhar aqui. Eu pus também aqui o link para se quiserem ver mais tarde, depois também poderem vê-lo. Agora, só queria saber se conseguem ver o som. Um ambiente de trabalho seguro e saudável. Sim. Tem som? Tinha, não tinha? Um ambiente de trabalho seguro e saudável. Um direito fundamental é o tema escolhido este ano pela Organização Internacional do Trabalho. O Governo dos Açores associa-se às comemorações através da Inspeção Regional do Trabalho. Trata-se de uma oportunidade para promover a prevenção de acidentes e de doenças profissionais relacionadas com o trabalho e de chamar a atenção para este problema com grande impacto na vida dos trabalhadores. O trabalho é muito importante para o nosso bem-estar. Dá um propósito, traz dignidade e humanidade. Nos Açores, as empresas têm vindo a investir cada vez mais na segurança, saúde e na prevenção de acidentes de trabalho. Mais investimento nesta área tem resultado em maiores retornos para as empresas. Um ambiente de trabalho seguro e saudável é um princípio fundamental, um direito. Este foi o tema do ano passado, o deste ano é da digitalização. Nós ainda não temos aqui disponível um novo filme, mas o Dr. António Melo Medeiros, que é o Inspetor Regional do Trabalho nos Açores, todos os anos partilha e cria um vídeo para esse efeito. O ano passado era este do direito do ambiente de trabalho seguro e saudável ser um direito fundamental.
e nós já tínhamos retificado uma convenção da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, com este direito, mas muitos países, mesmo europeus, ainda não o tinham feito, e por isso foi importante o ano passado fazermos essa comemoração. Este ano, como disse ainda há pouco, estamos a falar da digitalização e as implicações para a segurança e saúde do trabalho. Notem que este dia 28 de Abril é o Dia Mundial para a Segurança e Saúde do Trabalho. É um dia que nós comemoramos em todo o mundo. E há também outra data muito importante, que é a Semana Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho, que é sempre a 43ª semana do ano. Calha sempre em finais, na segunda metade do mês de outubro. E durante essa semana, a Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho também desenvolve muitas atividades, seminários, workshops, sessões cinematográficas sobre as implicações da segurança, as implicações que o trabalho tem na nossa segurança e saúde no trabalho. Por isso são duas datas que para a área da segurança e saúde do trabalho são muito, muito importantes. Se quiserem ir interrompendo, podem interromper e podem acrescentar aqui. Todos façam perguntas, vão interferindo, porque agora eu vou fazer-vos perguntas também. Então, quais são os riscos dos trabalhos agrícolas? Por exemplo, nós temos no trabalho agrícola, nós temos muitas tarefas de manutenção, temos a manutenção e a reparação de máquinas e equipamentos, e vemos aqui as lavagens desses equipamentos, dessas ferramentas portáteis, que têm que ser feitas regularmente e muitas das vezes não são feitas com o equipamento de proteção individual adequado. Aqui vemos umas luvas e a importância da utilização de luvas quando fazemos essa manutenção. Notem que a nossa pele não vive eternamente, nós danificamos a nossa pele, há que preservar a nossa pele. As luvas são substituídas, mas a pele das nossas mãos não o são. E se nós, como numa das outras sessões se falou, muitas das vezes, pela manipulação até de alguns produtos fitofarmacêuticos, as peles ficavam tão enrugadas, tão secas, tão calosas, não é? Devido a esse contacto, que já estavam completamente danificadas. Nós não podemos chegar a esse, daí assim nós chegamos a essas características. E então, Emília, só recordar que fui eu que trouxe esse exemplo e era de Moçambique, portanto isto é transversal a toda essa PLP, não é só de Portugal. E cá em Portugal, sim, em toda a CLP, e cá em Portugal já estaríamos noutro patamar, mas ainda não. Ainda temos muitos trabalhadores na agricultura que nós olhamos para as mãos e vemos mesmo com fissuras, com calos, com umas mãos muito sofridas, umas mãos muito trabalhadas. E isso pode-se preservar, porque utilizando equipamentos de proteção individual, como as luvas, nós podíamos salvaguardar a nossa integridade da pele. Porquê? Notem que quando eu tenho uma pele hidratada e tenho uma pele lisa e bem, em bom estado, esta minha epiderme está bem, é uma barreira protetora a alguns agentes biológicos, bactérias, vírus, fungos. Se eu tiver a pele danificada e seca, eu vou ter microfissuras. E essas microfissuras são vias de entrada para esses micro-organismos e até para algumas substâncias que estão nas caldas, estão nos produtos fitofarmacêuticos, isso tudo. Então, se a mão não estiver bem hidratada, eu vou criar essas tais microfissuras e vou expor o trabalhador mais a estes agentes agressores. Até doenças, em relação à leptospirose, por exemplo. A leptospirose é transmitida através dos ratos, o veículo transmissor é o rato, não é? E que vai deixando na urina e tudo em cima de objetos que nós vamos tocando, esse contacto percutâneo que é feito é logo uma boa via de entrada. Então o que é que o agricultor tem que fazer neste caso? Hidratar as mãos quando? À noite, quando se higieniza o corpo, à noite e de manhã. Por isso, ele não vai fazer a hidratação durante o trabalho, porque ele está a trabalhar e precisa das mãos, mas à noite e de manhã tem sempre que hidratar com um bom creme e regularmente, todas as noites e todas as manhãs, para ir mantendo a sua integridade da pele. Por isso, esta parte de termos a pele
hidratada e lisa é muito, muito importante. E nestas atividades de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos é onde nós danificamos mais as mãos. E se não utilizarmos equipamentos próprios, vamos ter isso, cortes, arranhões, grandes fissuras. O Miquel ia dizer alguma coisa? Não, mas pode. Depois também temos, por exemplo, na oficina, esta até está bem arrumada, acho que já viram piores. A ordem e a limpeza, que é muito importante, por isso ter a manutenção da oficina, varrer como? Não é de vassoura, quer dizer, se nós varremos, não é, devemos de arranjar formas de, primeiro, molhar, salpicar com água, porque se vamos varrer a seco, levanta muita poeira, e nós estamos a inalar aquelas poeiras, não é? E é desnecessária essa inalação de poeiras, porque vamos estar a sobrecarregar todo o nosso sistema respiratório superior. Vamos ficar, entre aspas, com macacos no nariz, que é a nossa primeira via de entrada, que faz com que essas partículas de maiores dimensões não consigam ir para os nossos alvéolos pulmonares. E por isso, se nós pulverizarmos o chão antes de varrer a nossa oficina, quando varrermos, já varremos com aquela parte, há menos poeira em suspensão no ar, logo vamos expor menos ao nosso trato respiratório. Depois, aqui, tudo muito bem arrumadinho, não é? Esta manutenção requer também tempo e uma visita constante, não é? Uma organização constante de todos os que trabalham nesta exploração agrícola. Depois, a manutenção de máquinas, de ferramentas portáteis e a manutenção e reparação também de veículos, podem ser veículos maiores ou mais pequenos, tratores, ou ceifeiras, ou debulhadoras, ou outro tipo de veículos, ou até outros de menor dimensão, ou os acoplados que nós colocamos aqui nos veículos. Também... Desculpe, posso só interromper, Emília? Em relação às máquinas, isto é fundamental, e nós não tivemos a oportunidade de falar nisso, na questão das máquinas de pulverização. É fundamental, portanto, que muitas vezes as pessoas usam e arrumam, às vezes nem sequer lavam o recipiente onde é colocada a calda para pulverização. É uma das coisas que se vê com muito, digamos, uma certa desatenção à manutenção das máquinas. E depois isso tem influência nas correias, que ficam ressequidas, em todo o funcionar, e a própria, digamos, como é que é dizer, a própria performance da máquina, não é? Desculpa interromper, é só isso que eu queria dizer. Como estava a falar nas máquinas, aproveita e desvia para os pulverizadores. Um bocadinho. E fez bem. Deixe-me só acrescentar uma coisa em relação ao que disse o professor David e interrompo já. É que, de facto, a única chamada de atenção que o agricultor, de uma maneira repetitiva, tem sobre o uso das máquinas de aplicação de produtos fitofarmacêuticos é não misturar as máquinas de aplicação de herbicidas com os dos outros, atendendo ao risco. Tudo o resto, as correias, os tubos, as lavagens, tudo o resto fica omisso. Agora, essa chamada de atenção, atendendo à perigosidade de pulverizar resíduos de herbicidas nas outras caldas, todos os fabricantes chamam a atenção, como se ficassem consciência tranquila pelo uso da máquina, não ser, ficar aí, só não misturar os herbicidas com os outros. Era só uma frase mais em relação à chamada de atenção do professor David. Obrigada, e é mesmo, porque vamos danificar a máquina vai durar menos tempo, vai ficar com mais avarias, vai ter produtos que depois também reagem com outros e acabamos por danificar esse tal equipamento. E se depois de utilizarmos, for feita a sua lavagem e a sua manutenção adequada, o também armazenar em sítio que não fique exposta ao pó, que não fique exposta a qualquer coisa. Deve ser coberta, deve ser guardada dentro de um armário para não estar assim ali a apanhar com todo o pó que se tem na exploração. Por isso vai-nos dar garantia ao produto. E ao trabalhador, qual é as garantias que vai dar? É que ele depois não tem também uma sobreexposição, muitas das vezes potenciada a produtos que já lá estavam antes. Por isso, só vai ter vantagens, é mais uma tarefa que ele tem que fazer, que é a limpeza, depois da utilização, mas essa máquina fica pronta para ser utilizada e depois também vai diminuir os riscos para a sua própria saúde.
E há uma coisa que eu tenho visto aqui em São Miguel, principalmente, é a lavagem de máquinas de pulverizadores na via pública. É funcionários públicos de enchimento de água, de tanques para bebida, para água, para potável, para os animais. E alguns agricultores, muitos, lavam as máquinas na via pública. E não há controle nenhum sobre isso. Isso é um biofiltro que fica de baixo. Não é, estou a brincar. Claro. Aqui acontece o mesmo também. É impressionante. Na via pública. Essas águas lixiviadas depois vão para algum lado, há infiltrações, e aí já começa depois com a matéria que o Dr. David falou, nos resíduos, não é? Que são infiltrados no solo e depois também há aí uma sobrecarga de contaminantes no solo desnecessária, não é? E não são reencaminhados para os sítios que devem ser. E o que é grave é as mangueiras que eles põem tantos pulverizadores. É uma mangueira, vem o colaborador, o agricultor a seguir, põe tantos tangos de leite. É uma contaminação. É. Um líquido lava o outro. Não exatamente. Desde que não venha para consumo humano. Estou a brincar. Não, mas aí, já deixem-me só acrescentar uma coisa nesta nossa discussão, até para tornar mais interativa. É que nós vimos de um tempo em que todos achávamos que a Terra tudo suportava, a Terra, o solo, tudo suportava e tudo absorvia. E hoje, graças aos avanços científicos do ambiente e da ecologia, as pessoas mais letradas já perceberam que não, e as leis acompanham esse movimento e essa verdade. As pessoas menos letradas continuam a achar que a Terra tudo absorve. E é por aí, Jorge, que eu lavo isto na rua, vai para a Terra e desaparece. E eu já não sou culpado e a Terra tudo absorve. E sabemos que não é assim, não. Mas ainda é desse tempo. E isso não foi há muito tempo. Quando o David começou a estudar estas coisas e eu, os restos das caldas eram despejados no solo, dizia do Silva Fernandes, que era o especialista nacional de pesticidas, porque a serra tudo absorvia. E estamos tão longe disso hoje. Isso também se verifica porque neste setor a formação é feita de geração para geração, de pais para filhos, é pelo exemplo que se vai aprendendo. E muitas das vezes quem vai tirar depois cursos sobre esta matéria não está depois ali no dia-a-dia na terra a trabalhar, não é? E é os comportamentos, nós aprendemos a fazer assim, desta maneira, e continuamos a fazer aquele comportamento porque era como faziam os do passado. E a mudança de comportamento também é muito difícil de se mudar. E até tem que se dar uma solução, a pessoa tem que saber qual é a solução que deve fazer e qual é a mais correta, e depois também tem que decidir que vai mudar. E tem que persistir nessa mudança, porque pode fazer uma ou duas vezes, mas aqui está muito trabalho, demora mais de meia hora a fazer isto. Então volta ao procedimento anterior e vai lavar outra vez ao fontenário, em vez de estar a fazer, porque vai demorar mais tempo e ali até lhe ficar a caminho, e ele até já está habituado e não há persistência depois na mudança de comportamento. Ele acaba depois por ir, volta ao que fazia antes, ou esquece o que fazia antes. Por isso, está sem micro. Posso só acrescentar uma coisinha que tem a ver diretamente com isso, que o Jorge estava a dizer, e tem a ver com a questão, às vezes, do entupimento dos bicos do pulverizador, em que é muito mais fácil ir lá desenrascar aquilo e soprar do que estar, digamos, a arranjar aqui uma corrente de ar que faça isso, não é? E com todos os problemas que daí advêm, bem como, não é? Às vezes perder uma peça daquilo, depois aquilo fica lá, a peça enrasca-se e está desresolvido, e depois temos problemas em termos da pulverização, na barra não é uniforme, etc, etc. Era só acrescentar isso, que a questão dos bicos é muito comum em qualquer tipo de pulverizador isso acontecer. Nós vamos falar de riscos mais característicos quando formos à ferramenta Oira, daqui a pouco. Aqui só estou mesmo a falar na exploração agrícola, há coisas que nós temos riscos quando estamos a podar, quando estamos na colheita, quando estamos a semear, temos riscos, porque podemos estar agachados, podemos estar curvados, e aí conseguimos caracterizar muito bem. Só que muitas das vezes, nestas tarefas de manutenção na agricultura, nós esquecemos delas, elas não entram. Quando falamos de segurança e saúde no trabalho, esquecemos destas, que são as que, ao fim e ao cabo, os trabalhadores fazem sempre. Um dia ou outro acabam porque têm que fazer uma manutenção constante das suas instalações, dos seus equipamentos, das suas ferramentas, e então trago aqui estas. Quando entrarmos na ferramenta, vamos ver mesmo num pomar o que é que nós temos,
na sementeira, que riscos é que temos? E aí já vamos entrar mais naqueles mais tradicionais. Depois temos também a manutenção de pátios e de edifícios, que é também uma tarefa que o agricultor pensa que não faz, mas acaba por fazer, não é também um risco da agricultura, mas que acaba por ser. Qual é o risco que aqui temos? De queda em altura, não é? Em que o trabalhador tem que ir fazer uma reparação a um telhado, porque há infiltração de água ou há qualquer coisa, e então pode haver esse. E em relação ainda às coberturas, o que falamos na outra sessão, na semana passada, que é com estas telhas de fibrocimento, em que, como estas telhas, nós caracterizamos estas telhas por se foram produzidas durante um período na década de 70, 80 e foram aplicadas, e como foram produzidas pela Luzolite e outras empresas que nós tínhamos cá em Portugal, que utilizavam o amianto como um melhor isolamento térmico e com propriedades muito boas, que nós queríamos dar a estas telhas e a outros produtos que também tínhamos com fibras de amianto, elas foram utilizadas e ainda estão nos edifícios. E estão nos edifícios e podem estar, mas se não estiverem no estado em que esta aqui está, porque nesta nós já estamos aqui a ver que ela é freática, ela já está num estado de decomposição. Ao estar num estado de decomposição, ela começa já a libertar partículas. E ao libertar partículas, nós podemos inalá-la. E aí a perigosidade destas fibras de amianto que existem nestes telhados de anexos ou de alguns armazéns que nós temos na agricultura. Estas fibras de amianto também contaminam depois não só o trabalhador, com uma doença, como eu falei na última sessão, que era o mesotelioma, mas também vai trazer depois outras implicações para a área ambiental. O agricultor também faz a manutenção de silos, de caixas, em que tem que lavar, tanques de lixiviados e tanques de cereais e daquelas caldas das ortigas e dessas coisas, todos esses utensílios onde são feitas essas caldas e todos, isso tem que sofrer manutenção, lavagem e aí também temos uma exposição do trabalhador a muitos produtos químicos, porque lavamos com o quê? Muitas das vezes, quando queremos destruir micro-organismos, utilizamos lexívia, não é? É um hipoclorito, tem carga, vai retirar esses agentes agentes biológicos que nós consideramos que consegue rebentá-los e desta forma também limpar os recipientes. Essas substâncias são tão perigosas como aquelas dos fitofarmacêuticos que falou o professor David, porque são substâncias que entram noutra classificação. Nós temos um regulamento, que é o regulamento SLP, classificação, embalagem e rotulagem de substâncias químicas. Temos uma agência europeia dos produtos químicos com sede na Finlândia, em Helsínquia, e que nos dá desde 2006 regras de como fazemos a rotulagem e embalagem dessas substâncias. E aqui esse contacto com essas substâncias poderá causar um efeito agudo, em que nos dá logo uma queimadura, uma alergia, uma irritação na garganta, faz chorar os olhos, não é? Há aqui nas mucosas alguma irritabilidade ou hipersensibilização, mas também pode levar, muitas das vezes, a alguns efeitos crónicos e causar alguma doença. Aqui nesta manutenção de silos, caixas e tanques, temos também muita umidade, não é? Em que também os trabalhadores, também não é benéfico sempre para os trabalhadores, esse excesso de umidade, porque nós temos uma umidade relativa que devemos ter e, em alguns ambientes, conseguimos ter umidades que não são adequadas ao normal. E temos também trabalhos em espaços confinados, porque muitas das vezes nós entramos em espaços muito restritos, nós consideramos que um trabalhador, para trabalhar, tem que ter à sua volta 9 metros cúbicos, sem mobiliário, sem paredes, sem nada. Estão a ver? É muito. É muito. Tudo que seja inferior a isso é
a trabalhar num espaço confinado. Fazer uma lavagem de um tanque, numa adega, num silo, qualquer coisa em que o trabalhador tem que entrar lá dentro, se tiver que entrar, não é? É um espaço confinado. Muitas das vezes tem que fazer reparação, tem que ir soldar, tem que fazer... Para entrar lá dentro, não pode entrar de qualquer maneira nesse espaço confinado. Tem que verificar se há oxigênio suficiente, porque há muitas mortes, o grande número das mortes é na entrada desses espaços confinados, onde nós há emissão há fermentação, não é? Dos cereais que são lá armazenados, ou de vinho, ou de outros materiais que foram lá armazenados, e não há espaço para termos oxigênio suficiente para respirarmos. E ao fim de algum tempo, a pessoa morre por não ter oxigênio. E depois vem um segundo socorrer, que também morre, porque também está sem oxigênio. Eu só queria recordar sobre isto uma coisa que sempre me fez imensa impressão. Quando nas adegas estão a lavar as tinas de fermentação para preparar para a nova colheita e retirar o ácido tartárico, os tartaratos, a destartarização, entram os jovens para dentro daquelas cubas de fermentação que estão cheias de CO2, com um calor enorme, e depois saem a correr. E é das coisas que mais impressão me tem feito é essa lavagem das tinas de fermentação nas adegas, que é exatamente isto que a Emília acabou de descrever, mas era só para ilustrar um exemplo também, por causa do vinho e do pico. Não sei se vocês já conhecem alguma situação, mas existem muitas. Eu recebo todos os dias notícias de acidentes de trabalho no meu e-mail. Nós temos uma empresa que nos faz a recolha de todas as notícias sobre acidentes de trabalho e outras notícias ligadas à segurança e saúde no trabalho, e não há dia nenhum que eu não receba um mail e que não receba um mail com mortes ou com doenças graves ou com acidentes graves, que não causaram morte, mas quase que, e que saem nos jornais. Por isso é só o que sai nos jornais. E é impressionante que não há dia nenhum, nem ao sábado nem ao domingo, que isso não aconteça, e muitos deles são na agricultura. E também vamos ver, quando falar na estatística, que muitos dos acidentes da agricultura não estão nas estatísticas dos acidentes de trabalho, porque muitos deles já não são trabalhadores, não é? São self-employed, são trabalhadores por conta própria, são pessoas já de idade, e então nem entram nas estatísticas da segurança e saúde do trabalho. Por isso, mas quando falar nas estatísticas vou referir isso. Já me estou a adiantar, mas não adianta. Também o agricultor também tem que fazer a manutenção. Não sei nos últimos anos, mas eram muito frequentes aquilo que foi dito pelo professor Mexia cá nos Açores, quando eram os tonéis e as cubas mais pequenas, individualizadas, agora sendo as cubas grandes, pronto, e a utilização dos inox, eu não sei como é que as coisas funcionavam. Mas quando eram feitas em madeira, era muito frequente esse tipo de asfixia para as pessoas que faziam aquela desinfecção com os tartaratos ou com a utilização dos enxofres e, por vezes, acabavam em para as urgências, problemas de asfixia mesmo. Não conheço nenhum caso, nenhuma morte, mas sei que era frequente. É, porque muitas das vezes aparece a falta de oxigênio, outras vezes há motores a funcionar que também libertam monóxido de carbono e dióxido de carbono, não é? Em excesso, e acaba por haver uma sobreposição de tudo isto, e a pessoa acaba por não ter capacidade respiratória, começa a tossir e sai dali daquele espaço a tentar ter ar fresco com oxigênio. A contaminação do ambiente torna-se muito carregada e depois é complicado. Então o que é que nós temos que fazer, Miquel? Quando entrar, primeiro temos que deixar abrir a cuba ou o túnel, não é? Durante muito tempo, para para sair o ar que lá está dentro. Por difusão, nós na química, o que é que nós dizemos? Todas as substâncias vão do mais concentrado para o menos concentrado, por difusão. Então, se elas estão lá muito concentradas, elas querem ir para um sítio onde estão menos concentradas, e por difusão elas vão sair da cuba, não é? E ao saírem da cuba, o espaço é ocupado com ar novo.
e então já temos oxigênio. Por isso, só entrar na cuba depois de ter um bom período de arejamento das portas abertas e depois medir também. Há mesmo sensores que medem os níveis de oxigênio lá dentro e só depois de medir os níveis de oxigênio é que podemos mandar alguém lá para dentro. O nosso filho, o nosso trabalhador, quem nós queremos que vá lá fazer a operação, a reparação, a soldadura ou qualquer coisa. Notem que também estes ambientes, espaços confinados, se nós vamos lá fazer alguma soldadura, alguma coisa que entre com calor, pode causar incêndio também, porque muitas destas substâncias que estão lá dentro vão ser inflamáveis e por isso pode-se dar uma explosão também lá dentro. Se houver oxigênio, se houver um combustível para arder e se houver energia de ativação, calor, dá-se o triângulo do fogo. E então estão aqui as condições ideais para se formar fogo e depois começa a arder e a formar reações em cadeia e a explosão dá-se. Por isso, todas estas operações em espaços mais confinados de lavagem, de manutenção destes tipos de cubas e de caixas e silos, é preciso ser feita com muita cautela e pensada, não é ir lá começar a trabalhar de qualquer maneira. De qualquer forma. E deve haver um planeamento, quem é que faz, quem faz está informado ou não do que vai fazer e como vai fazer. Essa informação, a parte da comunicação aqui na Segurança e Saúde do Trabalho é muito importante. Comunicar como vai fazer e o que é que vai fazer. E dar também os equipamentos para poder fazer. Depois, os trabalhadores agrícolas também fazem também a manutenção das instalações elétricas, normalmente são de baixa tensão, não são de média nem de alta, nas suas oficinas, na maior parte, depende também, pode haver, depende do PT que tiverem, mas à partida são eles que vão fazendo e são habilidosos para o fazerem e poderá também aqui haver algum risco de eletrocução ou não, depende também de como é que é, mas há alguns riscos elétricos. Uma nota, as mulheres são muito mais sensíveis à condução elétrica do que os homens, sabem porquê? Devido à espessura da pele. A pele das mãos da mulher à partida são mais finas que a dos homens. E então os homens têm uma barreira mais forte à passagem da corrente elétrica do que as mulheres. Por isso, a eletricidade passa-se mais facilmente com os líquidos, passa mais facilmente na nossa corrente sanguínea, não é? E então, se as mulheres tiverem uma pele mais fina, isto também depende de mulher para mulher e de homem para homem, não é? Se tiver uma pele mais fina, mais facilmente estará exposta a ter um choque elétrico. Não eletrocução, mas só um choque elétrico. E as crianças ainda mais, porque têm a pele ainda mais fina. Depois, também nas cercas elétricas, que têm que fazer a reparação, não é? E aqui também devem, de vez em quando, apanhar alguns choques elétricos, por descuido, por outro, o que pronto, é um bocadinho desagradável, não é assim? Não é um acidente que venha nas páginas de jornais, como eu falei ainda há pouco, recebo, mas que o agricultor sente e acaba por ir levando alguns choques e tendo essa pica, não é? Esse choque elétrico. Depois, também, aqui, outro tipo de manutenção que fazem é na drenagem de água e de regas, em que é utilizado alguns sistemas e a manutenção dos sistemas, e aqui também a verificação, manutenção das pistola onde sai o jato de água, que é preciso fazer e regular, e também a manutenção de algumas valas que é preciso para escoar as águas dos terrenos, e que é ele que tem que cavar, ele que tem que fazer esses circuitos e tem que manter essas valas também, e até muitas vezes direciona as águas consoante quer, consoante alguns trechos que vai arranjando para o fazer. Por isso é aqui um trabalho onde há uma sobrecarga física muito grande, muitas das vezes é agachado, com posturas fixas, com movimentos repetitivos e de horas e horas e horas de trabalho, como a vala começa aqui e onde é que acaba a vala, não é? Às vezes são quilómetros de vala, não é? Que ele tem que fazer.
e por isso traz aqui também muitos riscos dorsolombares, principalmente os membros superiores, para os nossos trabalhadores. Depois, também, a manutenção de estradas pavimentadas e não pavimentadas para fazer o acesso aos terrenos que ele vai trabalhar, e é preciso manter essas estradas também em boas condições para que os seus tratores, os seus equipamentos possam, até o seu próprio carro, possa passar para aceder ao terreno onde tem o cultivo, e também é da responsabilidade, essa manutenção também é da responsabilidade do trabalhador. Agora, trazia aqui algumas fotografias para pensarmos. O que é que vocês acham? Este armazém, esta oficina, isto é finlandês, esta fotografia da Finlândia, o FIO é o organismo finlandês que fala sobre a saúde no trabalho, por isso, Occupation and Health. E esta oficina, acham que está bem está bem arrumada, a sua manutenção está a ser bem feita ou não? Não estamos a ouvir, Jorge. Comparada com muitas que eu conheço, essa está perfeita, André. Ia dizer o mesmo, eu. Estava aqui a conter, meu. Essa está perfeita comparada. Está muito arrumadinha até. Estão a ver, tem aqui estas chaves de fendas todas arrumadinhas, estes também todos aqui no mesmo sítio. Ali tem caixinhas com parafusos, que eu não sei o quê, aqui alguns produtos, óleos e outros, até está um bocadinho bem arrumada, não é? Isto é início de uma jornada de trabalho. Ainda não tinha começado a trabalhar. Não me chegava a Mas esta ordem e limpeza é muito importante até para garantir rapidez nas suas tarefas, porque se tudo estiver organizado, ele consegue encontrar a ferramenta logo, sabe onde ela está, não anda à procura no meio de uma data de caixotes, e que é o que acontece muitas vezes, é que a ferramenta estava ali, mas aonde? E anda sempre à procura das ferramentas para trabalhar, muitas das vezes. E temos aqui uma ideia de como podemos ter um oficina bem organizado. Há quem faça ainda melhor, põe uma madeira e desenha nessa madeira os instrumentos. Então faz um desenho aqui do instrumento, imagina aqui desta peça, desenha, faz o seu semblante à volta e sabe que ali é aquela peça e põe todas em exposição, e se falta alguma, nota que falta uma peça. Por isso, se esquecer de uma peça em algum sítio, ele dá logo nota por falta, porque não está na prateleira. E então põe assim todas as ferramentas e equipamentos bem organizados. Depois, aqui também é da Finlândia, esta fotografia, para mostrar que nas máquinas a sinalização de segurança que é feita nestes tapetes movediços, nestas partes móveis, nestas correntes, em que nós temos aqui, estão a ver a corrente, se a corrente rebentar por tensão, ela tem esta capa aqui por cima, tem esta coisa em ferro, que não deixa que a corrente seja projetada para o resto para as pessoas, que isso pode bater no pescoço de alguém e matar alguém, não é? Porque isto hoje está a rodar, não sei quantas rotações por minuto, se rebenta ela é projetada e tudo o que passar à frente vai mesmo decapitar. Por isso temos aqui vários tipos de sinalização de proteção destas correntes e de segurança. Isto era o ideal. Nas máquinas novas já só podem ser vendidas equipamentos. Nós temos uma lei dos equipamentos de trabalho, que é a Lei 50/2005, que obriga a que todas as máquinas que são utilizadas no espaço europeu têm que ter uma marcação CE. Essa marcação CE vai garantir que já tem estes equipamentos de proteção, por isso tem uma proteção integrada na máquina. E elas não podem ser vendidas sem essa proteção. Só que nós na agricultura temos máquinas obsoletas. Muitas máquinas obsoletas. E que ainda são utilizadas, não estão? Às vezes o professor David mostrou uma fotografia em que tinha
um armazém, uma sucata de máquinas obsoletas, mas muitas das vezes essas máquinas obsoletas estão a uso. E então os riscos para as pessoas que as utilizam ainda são muito maiores, não é? Porque os acidentes... O problema é que muitos agricultores, quando recebem essas máquinas novas, retiram as proteções quase todas. Aí não há fiscalização nenhuma. Não há nada que se possa fazer. Eles já sei que aquelas peças estão a mais, estão incomodando e tiram aquilo para fora. É nos roçadores, é nas motosserras. Pela roçadora, a proteção da frente é a primeira a ir embora. A motosserras, as motocultivadoras, tiram as peças todas. E já vi máquinas dessas, de rulos, tiram as proteções todas. Pode-se contar, até nos edifícios, até tiram peças, acham que estão a mais nas máquinas, depois das asneiras. Pois dá, porque nas máquinas é complicado, principalmente na roçadora, às vezes vê-se roçadoras de disco, não é de fio, de disco, sem proteção, quer dizer, aquilo é... em qualquer sítio. E há malta com cabos de aço. Pois, também. É pior. É. Estão a ver se aparece, se apanha alguém, mesmo o próprio trabalhador, não é? Que por um descuido, não é? Distrai-se e já não há hipótese. Também um rapaz, um agricultor, que cortou um pé, porque arrebentou o cabo de aço, cortou o pé, até amputou um pé e está com uma prótese. Pois, está a ver. E tem 32 anos. E era numa máquina dessas. Não roçadora. Que tirou a proteção? Eu também conheço um horticultor que fez precisamente a mesma coisa e depois quase cortou, ficou pendurado. Teve a sorte é que lhe conseguiram reimplantar, não é? Com uma roçadora em que tem uma roçadora de risco e tirou a proteção. Assim, infelizmente, bateu numa pedra, partiu-se e foi-lhe direito ao pé e cortou. E ficou com ela assim pendurado e depois implantaram, mas... Muitas vezes há malta com essas máquinas que vai fazer alguma manutenção com as máquinas a trabalhar, com roupas mais largas. Eu conheço outro dia um que ficou com um fato de macaco, estava tudo desabituado, engatou. A sorte de ter alguém ao lado desligou a máquina, senão ficava lá esmagado. Porque não tinha E aqui não sei, talvez a colega Emília depois vai falar nisso, não é? Na questão da proteção ocular. Muitas vezes essas máquinas são usadas sem qualquer tipo de proteção dos olhos e da cara, etc, etc. Sempre se utiliza uma roçadora ou outro tipo, vai fazer projeção de partículas, porque ela está a cortar ervas, está a cortar em pedras, tem tudo e tudo voa. Logo tudo voa, tudo pode vir para os nossos olhos. Por isso, nada disto pode ser feito sem proteção de uma viseira e de uns óculos. O problema também é assim, eu falo no mercado, a gente cede o equipamento aos trabalhadores. As máquinas, as luvas, eles não querem usar, eles recusam-se a usar. Pois. Depois quando há um acidente, de quem é a responsabilidade? É só sua, é só do empregador. É sempre do empregador. E é o empregador, por mau comportamento do trabalhador, que vai levar sempre as consequências em tribunal. E é ele que vai responder em tribunal, é ele que vai pagar as coimas, é ele que vai ter contraordenações, é ele que tem a responsabilidade sempre. Por isso, aqui a sensibilização e a informação aos trabalhadores é muito, muito importante. E é com estes exemplos, por exemplo, na Irlanda, antes do Covid, a Irlanda fez uma campanha para a agricultura e onde foi buscar fotografias chocantes. Nós já não usávamos, nós agora andávamos numa de naifes, tudo muito giro, ideias, tudo muito clean, ideias nada de pernas cortadas, nada de pés cortados, como a imagem que o professor David nos deu, não é do pé cortado, e que o Jorge também disse que do rapaz que usa agora a prótese, nada disso. Cada vez mais nós queremos coisas que não choquem, mas a Irlanda, em 2018, fez uma campanha e foi buscar só imagens chocantes, porque eles têm também grande número de acidentes na agricultura, inaceitáveis. E então é com imagens mesmo muito chocantes que fizeram uma campanha durante 2 anos para tentar diminuir a sinistralidade e convencer os empregadores e os trabalhadores, principalmente os trabalhadores, que eles têm que ter comportamentos diferentes, porque têm em risco a sua integridade física. É que eles nunca pensam eles pensam que nunca acontece a eles. E com estas imagens chocantes que a Irlanda conseguiu melhorar, mas não foi muito, mas conseguiu melhorar. Mas nós estávamos à espera dos dados que temos, que esse número diminuísse pelo menos para metade e não tivemos sequer
esse número de acidentes a diminuírem para metade. Mas pronto, já diminuiu, mas não foi o tanto quanto se queria. Mas é preciso muita sensibilização, muita informação, muita a tal mudança de comportamento, que nós não vamos conseguir, porque as pessoas não mudam de comportamento. Não é? É muito difícil mudar o comportamento. Elas têm que perceber porque é que têm que mudar o comportamento, têm que saber as vantagens de mudarem o comportamento, têm que assumir um compromisso de mudar o comportamento e depois têm que o fazer e permanecer nessa mudança de comportamento, como eu falava ainda há pouco. E é muito, muito difícil. Mas, no fim do dia, de quem é a responsabilidade é do empregador. O trabalhador fica sem a perna, sem a saúde, mas a responsabilidade em tribunal e penal é do empregador. E por isso é que é preciso fazer campanhas de sensibilização, falar muito com os trabalhadores, consciencializar os trabalhadores para estes riscos. Estar quase sempre na construção civil. Mas é assim, se o empregador der os equipamentos, mas houver má prática por parte do empregado, a culpa é do empregado. E nós temos uma lei que vamos falar. É assim, o empregador tem que arranjar os equipamentos, garantir que seja utilizado. Mas a má prática, sendo provada que é parte de quem utilizou, não quis utilizar. Pode, Miquel, pode, porque nós temos não é na assim lei. Tão direto, não é? Na lei, nós temos obrigações dos empregadores, o artigo 15 da Lei 102 de 2009 fala das obrigações do empregador e fala no artigo 18 dessa lei também, que é o regime jurídico da segurança e saúde do trabalho, nas obrigações do trabalhador. E as obrigações do trabalhador o trabalhador é obrigado a seguir as instruções de trabalho, os procedimentos que são dados pelo empregador. Não pode pôr em risco a sua própria saúde nem de terceiros. Tem que utilizar os equipamentos de proteção individual dados pelo empregador. Está lá. Senão, pode começar um processo disciplinar. Também diz que ele tem que ir ao médico do trabalho, porque é o empregador que está a pagar essa benesse que ele tem, esse trabalhador, e ele não pode faltar a um exame de medicina do trabalho, pago pelo empregador. Por isso, tem aqui algumas obrigações que, se não cumprir, pode ter um processo disciplinar. Mas nós muitas das vezes não queremos ir logo para o processo disciplinar, queremos ir mais para a consciencialização, para ter essa tal mudança de comportamento, mas muitas das vezes não chega e tem que ser para a punição. Muitas vezes esse processo de regularização e de consciencialização passa pelas inspeções, pelas auditorias, em que portanto, depois são reunidos o empregador e o empregado e cada um, portanto, é-lhe explicado quais são precisamente as suas atribuições. E, de facto, ele aí fica consciente da situação em que está exposto, não é? Isso acontece muitas vezes, até em obras, não é preciso ir para a parte da agricultura. Isso acontece com muita facilidade. Mas na agricultura não vejo grandes formações nessa área. Eu estou aqui, Jorge, por isso é que a gente nos agricultores diretamente, nas cooperativas, nas freguesias, acho que devia dar mais os trabalhos, não desaparecer. São vocês os veículos de transmissão dessa necessidade agora. Mas é verdade, porque de facto é uma falha. Embora tu possas fazer a sensibilização, até podes, eu acho que isso se calhar só ia lá mostrando, levando as pessoas que foram alvo desses problemas, passaram por esses problemas. Talvez aí houvesse uma consciencialização de 2, 3 dias em que eles ficavam sensibilizados para aquela situação e eram capazes de pensar 2 vezes. Ou as próprias empresas que fornecem o material, que vendem o material da formação. Não vejo isso cá, não vejo. Quem vende uma roçadeira, quem vende qualquer equipamento, desde que seja equipamento de trabalho ou máquina, é obrigatório o vendedor dar formação adequada àquela máquina a quem vendeu. Aí eu peço desculpa, todos os dias estou a insistir nisto, mas eu acho que o papel das associações aí era fulcral. Se as associações contactassem os vendedores e dizer, vocês são obrigados pela lei, a Emília diz-nos ao articulado, e façam o favor de vir aqui vender a máquina e explicar aqui na associação, aos membros da associação, e esse papel das associações, lá está, eu estou sempre a insistir nisto, mas eu estou mesmo convicto que esse papel da vida era para as associações, sobretudo, na dinamização.
Eu acho que posso só acrescentar mais uma coisinha. Acho que isso passava pelo facto de ver qual é a parte que não cumpriu e haver, digamos, uma inspeção e ser atuado. Se a empresa for realmente penalizada, a dizer, olha, vendi uma máquina, mas não dei formação, como está comprovado, ela passava a dar a formação. E, por outro lado, da parte do empregador, a mesma coisa, não é? Porque a gente vê quando há, e eu falo em termos globais, algumas situações que a gente se depara, no dia-a-dia, não é na questão só da agricultura. Por exemplo, numa obra qualquer, quando há uma inspeção, é que vão-se pôr os extintores, é que o pessoal, quando é algum inspetor, é que põe os capacetes, é que vai buscar os extintores toda a carrinha, onde quer que seja, mas depois já é à tarde, e aí é que os trabalhadores vão ao médico de trabalho, porque são obrigados, não é? Porque são notificados, o empreiteiro tem X dias, mas isso até é bom que aconteça, devia ser, como dizia o Jorge muito bem, e o professor Mexia também, com mais regularidade. Acho que passava por uma fiscalização mais regular a todos os intervenientes, começando pelos vendedores, como diz a Emília, e depois passando pelas associações, também para fazer o seu papel em termos de transmissão disso aos seus associados, como é óbvio. Uma última reflexão mesmo, só que decorre como coroário do que tivemos a dizer. Se isto é assim para aquelas coisas que a gente vê a causa e o efeito, imaginem mudar comportamentos nos pesticidas que a gente acha que não tem riscos e não vê o risco. Bom, terminei a minha... É a parte que ficou por dar, que é muito mais complicada de explicar. Terminei o meu comentário e vamos voltar. Daí a minha abordagem sempre. Acidentes de trabalho, como disse na última vez, acidentes de trabalho é muito fácil. Eu consigo ver o efeito. Parti um pé, cortou não sei o quê, naquele dia, naquela hora. E eu consigo ver qual foi a causa. Eu vou fazer uma análise do acidente de trabalho e consigo ver qual foi a causa que deu origem àquele acidente de trabalho. As doenças profissionais que aparecem, e olhem que na agricultura nós temos muitas doenças do foro respiratório, dermatites e outros, musculoesqueléticas e outros, elas são silenciosas, elas vão devagarinho, devagarinho, de uma forma continuada, porque nós estamos expostos continuamente a esses riscos, vão causar ao fim de alguns anos uma doença. Nós temos períodos de incubação de 30 anos, por exemplo, a silicose, que é de poeira, que nós temos, depende de se for uma rocha granítica, não é? A exposição à silicose, o período de incubação, que era uma doença dos mineiros, não é da agricultura, mas temos agricultores com silicose. Essa doença tem um período de incubação de 30 anos, quer dizer, a pessoa vai ficar com insuficiência respiratória e vai viver com uma botija de oxigênio ao seu lado para dormir e para viver ao fim de 30 anos de exposição. Por isso, ela não relaciona quase com a sua atividade profissional, mas existem muitas doenças e nós temos naquela agência dos produtos químicos, temos registados mais de 110 mil substâncias que são vendidas no espaço europeu, sem falar dos fitofarmacêuticos. Isto é só produtos químicos que seguem um regime que é o RICH, que é Registro, Avaliação e Autorização de Produtos Químicos, no espaço europeu. Daí temos mais de 110 mil substâncias que estão identificadas como perigosas e que circulam no espaço europeu, são comercializadas. Destas, nós consideramos que 4 mil são mesmo perigosas. E só um pequenino comentário. É que neste momento os novos pesticidas que vão para o mercado já têm que passar no RICH e têm que ter, por causa dos disruptores endócrinos, por causa do efeito. Então apanham aí. Pois. Os novos pesticidas neste momento têm que ter uma avaliação RICH por causa de... Exatamente, é isso mesmo. Já estão introduzidos. Mas os antigos não tinham o diazinão e essas coisas todas, nada disso. Esses nomes todos fantásticos que ainda sabem, não tinha nada disso. Não passava. Mas os disruptores endócrinos, sim. Desde 2012, 2015, desde 2015, todos têm que ir ao RICH por causa dos desreguladores endócrinos. Aqui temos uma pulverização, aqui eles estão bem equipados, como podem ver, um tem até o capacete por causa das radiações ultravioletas, o capacete não, tem um boné só, mas notem que a parte da nuca não está protegida e deve estar protegida, por isso aqueles lenços que se põem nos agricultores para proteger a nuca é muito importante, mas a nível respiratório e fato de trabalho eles têm.
não têm, é depois a outra parte, porque embora estejam a aplicar um produto químico, estão protegidos contra os químicos, mas há outros riscos que talvez não estejam protegidos, como os da radiação ultravioleta que vem do sol. Por isso, quando nós fazemos e olhamos para cada trabalhador, devemos olhar e verificar quais são os perigos a que ele está exposto e, depois de ver esses perigos a que ele está exposto, ver se esse perigo pode se tornar um risco médio, baixo ou elevado para o trabalhador. E aí vamos ter um nível de risco. E importa ter esse nível de risco para dar a minha ação futura. Eu vou ter que implementar medidas. E se for um risco alto, a medida é imediata. Se for um risco médio, a medida pode ser a médio prazo. E se for um risco baixo, pode ser a longo prazo, já mais descontraído. E então, é importante sempre olhar para cada trabalhador no seu posto de trabalho, com as tarefas que está a desempenhar e ver que riscos, no seu total, em todas as vertentes, a que riscos é que ele está exposto. E esse é o papel do técnico de segurança e saúde no trabalho. É olhar para cada trabalhador per si, para o Manel, para a Maria, para o António, e ver como é que ele trabalha, porque eles podem fazer a mesma tarefa e terem comportamentos diferentes. Um curva-se mais, outro curva-se menos, um está mais exposto a terminar. E então olhar e tentar corrigir e arranjar soluções para não estarem tão expostos a esses riscos. Aqui desta fotografia, além da radiação solar, para além dos produtos químicos, quais eram outros riscos que vocês possam ver? Está a trabalhar em pé? Sempre em pé. Passa o dia sempre em pé. Nós não devemos estar sempre sentados nem sempre em pé, não é? Vai andar, tem nas costas, o que é que ele tem nas costas? Tem que aumentar, talvez, não consigo, não consigo. Por isso, vai aqui com carga, essa carga está bem ajustada às costas, qual a tensão que ele tem, tudo isto tem que ser apreciado. Depois, aqui, muitas das vezes o trabalhador anda sozinho nos campos. Temos trabalho solitário também. E que quando nós fazemos uma avaliação de riscos, o técnico de segurança e saúde no trabalho faz a avaliação de riscos, olha para a enxada, olha para as ferramentas, para as máquinas, e muitas das vezes não entra com este fator de ele estar isolado de tudo o resto. Caso aconteça um acidente, ninguém dá por conta, só quando chegar a hora de jantar, que ele não chega à família para jantar e tem a sopa na mesa. E só aí é que notam por falta do Manel ou da Maria, não é? E então este trabalho solitário também, os tais sistemas digitais podem vir auxiliar estes trabalhadores da agricultura, com posicionamento, com pedido de ajudas, de alertas, em que nós podíamos também fazer com que ele pudesse comunicar e tivesse a ser monitorizado por outros quando anda em sítios que não são acessíveis ou que quando está a fazer o tal trabalho sozinho. Estas fotografias, já agora, nós na Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, nós somos, cá em Portugal, temos um ponto focal dessa Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho e a agência até se caracteriza por ser diferente de outras agências da Comissão Europeia, porque tem em cada país, tem nos 27 Estados-membros um ponto focal, que depois difunde toda a informação de segurança e saúde no trabalho. Mas nós somos 36 pontos focais, porque depois temos 4 países da EFTA, a Suíça, a Noruega, também temos a Islândia, temos os países dos Balcãs, por isso é que ao fim ao todo somos 36 países que pertencemos a essa Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, que aqui está designada por EUOSHA, Occupational Safety and Health Agency. E esta agência divulga informação sobre segurança e saúde no trabalho e desenvolveu concursos fotográficos, e algumas destas fotografias, como esta, são dessa exposição, desse concurso fotográfico que desenvolveu em 2009. Desenvolvemos outra em 2011 e temos cá em Portugal fotografias, follow-ups com fotografias que emprestamos a quem nos pedir para emprestar e para fazer também consciencializar as pessoas que há riscos nos trabalhos que desempenhamos. E não conseguimos chegar a velhos com saúde, como queríamos, e assim vamos chegar à reforma já todos caquéticos devido à nossa atividade profissional, talvez, e o que nós queremos é criar bem-estar, locais de trabalho saudáveis para que
essa saúde não seja degradada. Aqui outro trabalho também na agricultura, na manutenção de equipamentos, estão a ver muito variado, e muitas das vezes o agricultor tem que ter equipamentos muito diferentes, por isso tem um armazém com muitas máquinas, muitos equipamentos, e que utiliza só de vez em quando precisa, onde a sua manutenção nem sempre é feita com regularidade, porque se fosse na indústria, ele utilizava aquela máquina todos os dias, ele preservava a máquina. Mas é como dizia o professor David ainda há pouco, ele não faz a lavagem depois da utilização, porque ele agora só vai utilizar daqui a uns dias, ou um mês, ou uma semana, não é? E se ele utilizasse todos os dias, talvez a limpeza e a manutenção fosse mais regular. Não utilizando, ele acaba de fazer essa tarefa, põe de lado e nunca mais, só quando for utilizar é que vai procurar, mas pode não estar em boas condições para utilizar. Mas ele tem pressa em resolver a situação e utiliza sem estar em boas condições. Por isso também, a manutenção do equipamento no final da sua utilização também é uma tarefa que devia ser incorporada para a tal ordem e limpeza dentro das organizações, diminuindo assim também riscos para a saúde do trabalhador. Aqui é uma fotografia de um português, este era diretor de serviços em Setúbal, que concorreu, mas não ganhou, mas concorreu com esta fotografia. Temos aqui a entrada num espaço confinado, num silo de alimentos, com o arnês, com todo o equipamento e também um tripé de resgate cá fora, para caso ele tenha que ser resgatado por desmaio ou por outra situação qualquer. Por isso, a entrada nestes silos tem que ser feita com este tipo de equipamentos e não entrar de pé com uma escada, como muitas vezes nós vemos, metemos para dentro do silo uma escada, descemos. Não, tem que ser com equipamento de resgate para fazer o acesso e, caso ele desmaie, também se consiga fazer o resgate. E, por exemplo, no tratamento de águas, nós temos muitos esses equipamentos de resgate, porque os trabalhadores que fazem a manutenção nas estradas, tiramos a tampa do saneamento e os trabalhadores entram lá dentro e vão fazer lá a manutenção. Esses trabalhadores estão sempre a fazer essa tarefa. Então, as empresas que fazem, temos em Aveiro a Adra, temos a EPAL, temos alguns serviços municipalizados também o fazem, têm este tripé de resgate. Porquê? Porque aqueles trabalhadores fazem sempre aquela tarefa. A agricultura é uma pequena exploração, não vai ter aquele tipo de tripé para resgate, porque sou eu que lá vou, eu até sou o dono da exploração, sou eu que lá vou, eu ponho uma escada e vou. E há este facilitismo. Pode-se pôr a escada, mas ter em conta que se eu desmaiar lá dentro, quem é que me tira de lá? Ninguém pode ir lá, porque se eu desmaiei foi por alguma coisa, não pode entrar um segundo, que senão também desmaia. Não é? Então, com uma corda, tem que haver sempre uma forma de ancorar esta pessoa. Ela tem que ir lá para dentro, mas tem que estar ancorada com um cabo envolto à cintura ou qualquer coisa, mas temos que arranjar, porque se ele der o alerta que está-se a sentir mal, alguém poder puxá-lo, nem que seja a braços. Estão a perceber? Não estou a dizer para comprarem logo o tripé de resgate, mas tem que se pensar, vamos fazer esta operação e sou eu o dono da exploração que vou lá para dentro, mas pode-me acontecer alguma coisa. Se me acontecer, como é que alguém me tira? E arranjar esse plano. Por isso, todas as ações que nós temos devem ser planeadas e pensadas um plano B sempre, de como fazer. E esse planeamento é o que dá sucesso para não haver os acidentes e as doenças profissionais. Aqui as escadas, muitas das vezes as escadas que nós compramos nesses hipermercados e nessas superfícies não têm têm que ser escadas boas, não é? Não são adequadas para os trabalhos que fazemos, nem para os pesos que lá vamos pôr, porque ela leva o nosso peso, mas leva uma caixa de maçãs, não é? Por isso já tenho o meu peso e o peso da caixa de maçãs. E tudo isso tem que ser visto. Muitas das vezes temos aquelas que abrem, que têm uma corrente, mas a corrente não está dimensionada para o peso que lá vai estar. E a escada abre e a pessoa cai da escada, porque a corrente acaba por isso. A compra das escadas também tem que ser muito bem pensada, porque existem também
muitas quedas em escadas devido às escadas não terem a robustez que deveriam ter. Equipamentos de proteção individual, para nós fazermos as nossas tarefas e que são adequados a cada trabalhador e a cada operação. Aquelas luvas que eu mostrei no início, que começamos a nossa conversa, são luvas para cortes mecânicos, para entalamentos, para criar, não são luvas para protegerem produtos químicos, nem de fitofarmacêuticos. Eu tenho que arranjar luvas adequadas para os fitofarmacêuticos, tenho que arranjar luvas adequadas para solventes orgânicos, porque ela pode até, imaginem que eu vou trabalhar com alguns solventes e que essa luva é permeável a essa substância. Então, essa substância vai entrar em contacto dentro da luva, entra em contacto com a minha pele. Ainda é pior eu usar a luva do que não usar, porque assim estou a pôr ali a substância horas e horas em contacto com a minha pele, mais absorvo. Então, quando eu faço a escolha deste tipo de equipamentos, de luvas ou outros, tem que ser com base numa avaliação de riscos que foi feita, identificando quais eram os perigos que lá existiam. Se era um solvente, se era um pesticida, se era, sei lá, uma calda. Eu tenho que ver e ir ao mercado procurar as luvas mais adequadas, assim como os equipamentos de proteção respiratória. Quando é para poeiras, eu vou ter, quando é partículas em suspensão no ar, eu vou ter aquelas máscaras brancas. Mas quando são solventes, tem que ser aquelas boquilhas com filtros, parece da guerra química, porque esse é que tem filtros para os solventes orgânicos. Não pode ser só aquelas branquinhas que são só para filtrar poeiras. Agora, estas substâncias químicas que nós vamos estando em contacto, elas têm algum contacto com a nossa pele, entram pelas vias respiratórias. Normalmente as vias de entrada para dentro do nosso organismo é a inalação, é o contacto percutâneo e a digestão. Então, digestão como? Ó, professor David, ajude-me lá, como é que eles vão ingerir as substâncias? Eles comem, fumam no local de trabalho, o professor já falou nisso, eles estão ali a preparar as caldas, a preparar a limpeza daqueles espaços que falamos, e estão a fumar, estão a inalar, têm o pão ali, e por difusão as substâncias químicas até foram para o pão, não é? O mais concentrado para o menos concentrado, e depois comem, por isso também há ingestão das substâncias químicas em que temos no nosso local de trabalho. Sobre a questão dermal, havia um exemplo, acho que o professor Mexia falou nisso também, sobre a questão dos trabalhadores mexicanos que iam para os pomares americanos do México, ali na zona de Val de São Joaquim. Havia que eles entravam, portanto eram aqueles contingentes de pessoas, vinham para fazer a recolha dos frutos, na altura em que utilizavam determinados produtos já saíram no mercado, e eles por contacto, só pelo facto de andarem com horas de calor, não é? Muito calor, Val de São Joaquim, Califórnia, que são temperaturas extremas, de camisa de alcinhas, a passar pelas árvores, os chicrinhos, não é? A passar para apanharem as laranjas. Passado uma semana, metade do contingente tinha vindo, tinha que ser substituído. Estavam doentes, a maior parte deles, precisamente por causa da contaminação dermal, não é? O professor Mexia falou nisso também. E foi exatamente por isso que teve que se criar um novo conceito, que é o intervalo de reentrada. Portanto, há o intervalo de segurança e há o intervalo de reentrada. O intervalo de segurança é aquele em que o resíduo, teoricamente, já não fará toxicidade aguda. Mas o intervalo de reentrada é para manusear. E normalmente é muito mais pequeno que o intervalo de segurança. Normalmente nós esquecemos disso, normalmente não ligamos nenhum intervalo de reentrada, mas o conceito existe e é exatamente para defender os trabalhadores que estão a manusear os produtos tratados. Obrigada. Aqui temos alguns dos produtos químicos. Eu queria aqui atrás também falar. Não, eu falo a seguir. Alguns dos produtos químicos. Posso só falar ali atrás de uma coisa que mostrou? Houve quem falasse na questão das cubas e não sei o quê, mas também dos acidentes de vez em quando se vê, notícia no jornal e às vezes na televisão, a entrada em cubas de fermentação, em que depois as pessoas entram, não têm ideia do que é que está a acontecer, não facilitam, e depois, para quem vai lá buscá-la, aí sim, precisa do tal equipamento de respiração autónomo, senão também fica lá. Também acontece, não é? Normalmente, portanto, depois vai o bombeiro com o equipamento adequado que devia ter sido utilizado para a primeira entrada e não a última para tirar a pessoa de lá, não é?
David, eu também, quando a Emília mostrou esta imagem, lembrei-me outra situação, está ligada com isso, mas não, que são os símbolos de cereais. Nós achamos que armazenamos cereais, milho, por exemplo, e aquilo é inerte, e não é. Todo o cereal está vivo, está a respirar e a libertar dióxido de carbono, CO2. Se as temperaturas subirem muito, a concentração de gás pode ser tal que os símbolos podem explodir, só para ver do que estamos a falar. Ora, normalmente, as pessoas entram com alguma descontração dentro de um silo onde guardam cereais durante um período longo, sem nenhuma precaução, porque o cereal não faz mal. Engano, se não houver arejamento, como dizia a Emília, e trocas gasosas que permitam o afastamento por difusão ou por conversão do dióxido de carbono, um silo pode ser um lugar extraordinariamente mortífero. E não parece, porque não tem nenhum aviso. E pode explodir. Diga, Jorge. Pode explodir, já aconteceu numa fábrica de rações, explodiu um silo de... Pode explodir, Jorge. Entrei em combustão e aquilo explodir, as tampas de segurança não conseguiram reter. E as pessoas ficam muito admiradas como é que o silo explodiu. Exatamente. Ou tem-se de fazer transferência de silo para silo controlada para não entrar muito oxigênio. Para tem que ou injetar ar. Exatamente. Ou injeta ar ou muda cereal. Exatamente, do cereal. Eu acho que não há muito tempo aqui na Terceira aconteceu uma situação dessas aqui no Unicol. Dessa, digamos, situação de explodir, não é? Exato. Um fio. E essa situação é uma situação ATEX, que é esta de atmosferas explosivas, e que depois nós tínhamos de pôr na parede do silo a dizer este símbolo de perigo de explosão. Teríamos que pôr para pôr este símbolo, este triângulo com S de explosão, tem que haver mesmo o cumprimento desta diretiva ATEX, em que nós temos gases ou poeiras. A poeira, quanto mais fina, mais perigosa, porque a poeira mais fina tem maior superfície, maior área de superfície, por isso maior contacto com o ar, mais explosiva ela se torna, mais inflamável, entre aspas. Quanto mais pequenino, mais área de superfície há para reagir com o ar, por isso mais explosivo se torna. E nós, nesses locais, temos mesmo que dizer quais são os pontos quais são os locais em que temos essa probabilidade de atmosferas explosivas. E aí temos que ter, não podemos ter equipamentos elétricos, não podemos ter faíscas, não pode haver contactos de metal com metal, não podemos entrar com telemóveis, não podemos, tem que haver mesmo ali um delimitar de acesso das pessoas a essas zonas porque pode acontecer a explosão com um aumento de calor ou qualquer outra coisa. Não podemos foguear nem fumar, é mesmo proibido. E é este símbolo que aqui está. Depois, há aqui outro símbolo de explosão, que é este, do triângulo, com o símbolo de explosão. Antes o pictograma, que é como está na nossa legislação, era plano. Com todo o sistema RIS e do CLP, de classificação, embalagem e rotulagem, vieram novos pictogramas e o pictograma agora é tridimensional. A explosão é em 3 dimensões, é 3D. Estão a ver, o pictograma já é diferente. E agora utiliza-se nas embalagens de algumas substâncias que são explosivas, utilizamos este símbolo de rotulagem. O pictograma depois vai ser utilizado na segurança e saúde do trabalho nestas advertências de perigo, avisos de perigo. Então pomos os avisos de perigo, são triângulos, pretos e amarelos, em que nós pomos os pictogramas dentro. Na segurança e saúde do trabalho, a nossa legislação da segurança também tem, tal e qual como na segurança rodoviária. Todos aqui têm carta de condução, não têm? Então aprenderam, sinais círculos azuis com um pictograma branco é obrigatoriedade. Nós vamos ter isso, a obrigatoriedade de utilizar capacete, luvas, calçado de segurança com biqueira de aço e palmilha de aço, vamos pôr essa obrigatoriedade. Depois vamos ter os círculos vermelhos e brancos, que é de proibição, tal e qual também como na condução rodoviária. Então, obrigatório fazer determinadas atividades. E na parte de advertência de perigo, temos estes triângulos amarelos e cinzentos. Então, vamos aqui dizer, o que é que vocês acham deste aqui, primeiro?
tem uma chama. É o quê? Uma substância? Uma substância, um contentor inflamável. Depois, este é explosivo, este aqui com a cruz de Santo André. Perigo. Mais ou menos. Nocivo. Nocivo. E esta cruz de Parece Santo André... uns produtos fitofarmacêuticos. Mas desapareceu no regulamento. No regulamento desapareceu. CLP desapareceu. E temos só visto que aqui está. Porque a definição do que era tóxico e do que era nocivo estava ali muito ténue. E agora só temos este, que é substâncias tóxicas, que é a caveira com as duas tíbias. Então, e o muito tóxico, Emília, que era a caveira com as duas tíbias muito negro, isso desapareceu também? Só tem este simples. Portanto, já não há muito tóxico e tóxico, porque não era igual, não era exatamente igual. Não, o tóxico era a caveira com os dois ossos e o tóxico era só a caveira. Não, já não existe. Também era o nocivo que era a cruz de Santo qualquer coisa. Isso, essa. E depois era o isento, eram as 4 categorias dos produtos fitofarmacêuticos. E agora nós no CLP, para as substâncias perigosas, só tem tóxico. Nós só temos 9 pictogramas. Ok. Aqui estão mais do que esses. Depois é este também, foram os que nós falamos, inflamável, explosivo, tóxico. Este aqui que é, sabem o que é? O Miquel está a dizer, mas está a isso é corrosivo, mas é para aqui. É corrosivo. Depois este cá em cima, o que é? Este não sei. Isso é aqui uma bateria, uma explosão. É gases sob pressão. Gases sob pressão, é isso. Gases sob pressão. É isso. Depois, estes vêm no regulamento CLP, os outros já não vêm. Temos aqui, por exemplo, este risco. Este risco aqui é de quê? Isso é material radioativo. Não. Radioativo é este aqui que está tem toda a razão. É o biológico. Este é biológico. Na produção animal, nós devíamos ter também este. O laboratório veterinário tem muitos desses símbolos. Mas é isso mesmo. É da risco animal, não é? Risco biológico. As vacas loucas. Mas nas vacas loucas é um prião. E aí só há contacto com o prião se nós tivermos contacto com o sistema nervoso central. Claro. E por isso o trabalhador não e é preciso um contacto muito grande. Quer dizer, só um contacto não chega. Não chega. Por isso tem que ser mesmo um matador assim com... Tem que ser um contacto continuado ao nível do sistema nervoso central. Exatamente. Depois, este aqui é fácil. Fiz queda. Este aqui em baixo. Esse aí já seria de insolação, de exposição solar. Não é bem. Radiação. É uma radiação. Ultravioleta? Não. Laser. Ok. Light amplified laser. Não se deve dizer radiação laser, porque o R de laser já é radiation. Okay. Mas é uma radiação eletromagnética de determinado comprimento de onda. E nós vamos produzir esta radiação artificialmente na gama do visível. Tínhamos antes uns ponteiros que utilizávamos com luz vermelha e que até brincavam com quando apareciam os lasers. Os mais velhos lembram-se quando apareciam as canetas laser, que andava toda a brincar com esses lasers, mas depois temos produção de laser em comprimentos de onda, quer da gama do infravermelho, quer da gama do ultravioleta, e são invisíveis, mas eles existem, não é? E em alguns laboratórios, na área da medicina, utilizamos estas produções laser, também na veterinária. Depois temos aqui este triângulo com um fogozinho. Isto é o Material comburente? Não. Muito bem, Rita. Por isso, a Rita acertou logo à primeira. Tem o oxigênio, não é? Vai reagir com o oxigênio, é comburente. Depois este aqui, este triângulo com... O professor Mexia já falou. Emissão de radiação, será? Eletromagnética da onda de radiofrequências. Por isso são campos elétricos.
Depois, aqui, outro, que vocês veem em todos os cafés, em todos os espaços comerciais. É obrigatório ter este sinal na caixa. Se não tiverem, é uma contraordenação. Por isso, toda a gente tem uma caixa de eletricidade, na porta tem que ter este símbolo de eletrocução. Isso é melhor testar com as senhoras, não é? Diz que são mais sensíveis. Não, são mais sensíveis. Elas testam. Manda-se à frente para ver o que é. Se o professor David está com algumas ideias. Estou a brincar, é para a gente também descontrair um bocadinho, não. Já aprenderam alguma coisa, não é? Quer dizer, com atenção. Nós somos sempre mais sensíveis, as senhoras são sempre muito sensíveis. Depois, este aqui, onde é que está o ponteiro aqui? É quedas ao mesmo nível, e aqui em cima, quedas em níveis, não é bem em altura, mas em níveis diferentes. Depois aqui este. É fácil. É um de crio. Talvez, não crio qualquer coisa. Está nas câmaras, não está? Nas câmaras, está nas câmaras frigoríficas e nas câmaras... Desculpem, eu não devia estar intervido. Pois é. Mas podem, ajudam. E agora, tenho aqui um que queria que vocês me dissessem. Este aqui, que aparece também na rótula, ainda não aparece na legislação do trabalho, dentro destes triângulos, mas é um dos pictogramas que devia estar também num destes triângulos. Pode existir, embora não esteja na legislação, porque a legislação é muito antiga. Mas este aqui, o que é uma substância química. Então, o que é que acha? Da aspiração cancerígena. Exatamente. Boa. Cancerígena. Aparece no movento. O movento tem esse símbolo. Passa publicidade. É? O DSIG, o DSIG que é tão usado. Também. Então, é para substâncias MCR, cancerígenas, mutagénicas e tóxicas para a reprodução. Tem que ter este símbolo no rótulo da embalagem. Isso tem a ver com a toxicidade crónica, suponho eu, não? Tem. Tratogénicas, mutagénicas. E ponto de interrogação, ponto de exclamação. Ponto de exclamação é para não poder dizer as neiras. Risco de ouvir as neiras. Por isso é que eu estou caladinho. Este aqui é para eu mostrar a ignorância dos nossos legisladores. O ponto de exclamação é assim: nós no trabalho e na segurança rodoviária, o ponto de exclamação são perigos vários. Pois, que ele aparece também no movimento, esses dois. O ponto de exclamação nunca tinha visto, vi num símbolo, realmente deve ser isso, perigos vários. É, digamos, um não, mas não é, para nós não é, David, não. Para a segurança e saúde no trabalho e para a segurança rodoviária, este ponto, dentro de qualquer tipo de formato de placa, vai ser vários. Agora, um regulamento RIS e CLT, da classificação, embalagem e rotulagem, onde tem os 9 pictogramas dentro deste quadradinho, deste losango branco e vermelho, pois também um ponto de exclamação. E o que é que estes pontos de exclamações querem dizer? Exclamação quer dizer? Quer dizer hipersensibilidade cutânea, hipersensibilidade das mucosas, sensibilizante. E por isso aparece nos seus produtos químicos como sensibilizantes. Okay. Para a pele e para as mucosas e para as vias respiratórias superiores. Okay. Depois tem um número que dará se é na forma gasosa, se é na forma sólida ou na forma líquida. Aqui tem, nas nossas frases, nós vamos ter as centenas, as dezenas e as unidades. E cada um dos sítios tem um determinado significado. E então aí vamos saber mais se é sensibilizante ou se é hipersensibilizante para as vias respiratórias superiores ou para as mucosas dos olhos, ou o que é, porque vai lá estar classificado. Esse sistema é muito engraçado, dava para termos aqui uma formação só sobre esse sistema de rotulagem e embalagem. E às vezes aparece outro símbolo que não está aqui, que aparece também nos produtos fitofarmacêuticos, que é o perigo para o ambiente, não é? No fundo, sim, aparece sim, um árvorezinho, um peixinho. Um peixinho, é, para o ambiente terrestre e aquático. Exatamente. Aquática. Pois, que não está.
E esse é muito desagradável, porque produtos que sejam absolutamente terríveis e outros que sejam, enfim, toleráveis, podem sair com o mesmo pictograma e com o mesmo aviso de risco. E é totalmente injusto. Totalmente. É. Bom. Então, eu vou falar na próxima aula, já são 20 para as 8, vou falar da sinistralidade laboral, pode ser hoje. É que eu queria entrar na ferramenta OIRA hoje também. Estou aqui numa indecisão. Se vou seguir a ordem e depois vou tentar ser rápida nesta parte da estatística. Nós não interrompemos, prometemos que não interrompemos. Não, eu quero é que interrompam. Nós temos aqui muita sinistralidade laboral. Nós conseguimos, desde a década de 90 até os dias atuais, melhorar bastante a nossa sinistralidade laboral. Quando eu comecei a trabalhar, em 1991, nesta área, nós tínhamos 400 mortes por ano e agora temos cerca de 100. Por isso, estão a ver, diminuímos bastante o número de acidentes mortais por ano. Mas ainda são inaceitáveis. Também eu iria dizer que também é inaceitável, porque ninguém se levanta de manhã para ir trabalhar e não volta a casa porque morreu a trabalhar, não é? Por isso, a nossa sinistralidade ainda é muito má. E depois nós estamos na cauda da Europa. Estes são os dados de 2017 e eu tenho aqui de 2015. Nós estávamos a contar do fim, estávamos em quarto lugar, não era? Éramos os quatro piores na sinistralidade e tínhamos aqui um índice por 100 mil pessoas de aproximadamente 3,5. Em 2017, baixamos para baixo de 3, mas perdemos o ranking, ficamos em terceiro a contar dos últimos. Estão a ver? Estamos a ficar como cada vez os piores. Os outros estão a recuperar e a diminuir a sinistralidade laboral e nós estamos a ser um bocadinho lentos. E isto são em relação a acidentes. As estatísticas que eu fui buscar recentes de 2023, temos aqui o número de unidades locais que identificaram fatores de risco segundo o fator percepção da atividade económica, em que temos aqui a agricultura, caça, silvicultura e pesca, e devido a fatores físicos, químicos, biológicos e relacionados com a atividade capaz de originar algumas lesões musculoesqueléticas e também alguns psicossociais e organizacionais, temos aqui o número total de acidentes. Estes acidentes são mortais e não mortais. Nós dizemos que os não mortais são aqueles que são registados e que dão mais de 3 dias de baixa. Isto é, a seguradora é acionada e só entram nestas estatísticas aqueles que deram mais de 3 dias de baixa. Agora, comparando como nós estávamos a fazer com estes, notem que aqui não está o Reino Unido, ainda está aqui 2015, ainda não tínhamos o Brexit, ainda estava aqui o Reino Unido, o UK. Eles estão bem posicionados nos acidentes não graves, porque eles não têm 3 dias de baixa, eles só registram os que são mais de 7 dias de baixa, logo eles têm muito menos número do que nós. E então nós estamos a tentar uniformizar estes indicadores para que se possa também ser comparável depois estas estatísticas. Mas aqui as seguradoras é que nos dão estes números, isto são dados do Instituto Nacional de Estatística e com base o GEP, que é o Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social, depois trata e publica estes dados. Por isso, tudo o que originou morte ou baixa por mais de 3 dias e foram tratados pela seguradora estão aqui nestes quadros. Notem que aqui temos outras atividades que vocês até possam achar de menor perigosidade, mas e que têm maior número de acidentes não mortais, mas que têm muito grandes acidentes, mas também têm uma população ativa maior. Com maior número. Aqui, em 2000, eu vou só aqui.
Desculpem. Aqui, fechar a porta. Evidenciar então a agricultura com estes valores de 2000, 1000 e tal. Depois temos aqui também por fatores de risco, ruído, vibrações, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, iluminação, ambiente térmico e outro. E notem que também temos aqui alguns números na agricultura. Aqui, devido a gasóleos fuel e gasóleo não específico, a gasolina, a mistura. Fala aqui nos casos das radiações. Como é que se justifica isso? É assim, está perto de... Sim. Aqui nas radiações, nós vamos ter, na radiação não ionizantes, temos as radiações ultravioleta, devido ao Sol, e que nós temos alguns registros de doença que foram melanomas que foram originados devido ao trabalho. A exposição constante, não é? Sim. Mas notem que nas radiações ionizantes temos só 27. Quem são as radiações ionizantes? São raios-x, são produzidos artificialmente, não são utilizados nem na agricultura. Talvez nas pescas, sim, porque nós fazemos a manutenção de navios e nós temos ou raios-x ou raios gama que são utilizados para ver se as soldas, se a soldadura foi bem feita. E então nós fazemos a soldadura num casco do navio e depois vamos fazer uma radiografia para ver se não há fissuras, para ver se está bem soldado. E aí são utilizadas radiações, mas é talvez mais nas pescas. Na civicultura também não estou a ver assim muito a utilizarem raios-x e raios gama. Ou substâncias radioativas. As substâncias radioativas são átomos, como a sílica, que eu falei ainda há pouco, mas a sílica não é radioativa. Temos o xeno, o tungstênio, temos outras substâncias, que são um átomo que vai deixar de ser átomo e passa a ser outro átomo. E quando há esta transformação, ele liberta energia e liberta radiação gama, que é muito energética. Mas na agricultura também não estou a ver, a não ser o radão, entra aqui, e o radão é obrigatório nós medirmos já um plano do radão, em que temos que medir, todas as entidades empregadoras têm que medir o radão, todos os estabelecimentos têm que medir o seu radão, todos os estabelecimentos comerciais, industriais e outros têm que medir o radão, e o radão é uma substância radioativa que é gasoso. Nós temos na natureza nós temos 3 séries radioativas que vêm do urânio. O urânio desintegra-se em rádio vai se desintegrando até que chega ao radão. O radão depois vai sofrer desintegração radioativa e vai dar polónio. Quando se transforma, liberta calor e liberta também partículas alfa. As partículas alfa são 2 prótons, logo tem massa, é grande, é gordo. Ao passo que a radiação cai e passa facilmente, os prótons não. São gordos e onde estão vão danificar. Nestas 3 séries radioativas, o radão é sólido, mas numa delas é gasoso. E então, nós temos um granito, nas casas de granito e nas zonas onde há muito granito, temos o granito, que tem estas substâncias e tem um tempo de semivida, isto é, ela vai se desintegrar ao fim de milhões de anos, ao fim de centenas de anos, vai sofrer uma desintegração radioativa. Imagina, se eu tiver 1 grama, o tempo de semivida é o tempo que demora a ficar com meio grama. Não é? Mas nas mecânicas também há muito radão. Nas mecânicas há muito radão. Nos Açores. Aliás, houve uns anos atrás, houve uma situação nos serviços de saneamento agrário precisamente por causa disso. Exatamente. Nós estávamos a fazer leituras e tínhamos uns leituras um bocado extraordinárias. Tem a ver com, como a doutora Emília estava a dizer, tem a ver com rochas magmáticas. Mas isso é nas zonas de fissuras. Exato. E todas as zonas com rochas magmáticas e fissuras têm a libertação de radão. Nós aqui no continente é sobretudo na CIS central, na zona central, nas beiras, nas zonas mais graníticas, nós temos este problema.
Agora, em relação às radiações ionizantes, eu queria também dizer outra coisa. Algumas, portanto, sem emissão de massa, sem ser com partículas, com prótons, sem ser com partículas alfa, na radiação gama, já se experimentou e tem feito trabalho experimental. Em alguns países está autorizado a nível industrial, em Portugal só está autorizado a nível industrial para especiarias, como radiação ionizante para proteger, desinfestar especiarias, para fazer tratamento contra ácaros, contra insetos, contra coisas do tipo. Mas é uma coisa muito prestigiada. Praticamente só uma empresa que eu saiba em Portugal que trabalha com pimentas e com coisas assim é que faz isso. A outra coisa interessante mas também é marginal, é a utilização de radiação ionizante, radiação gama, em proteção das plantas para fazer a luta autocida, para fazer machos esterilizados. E isso também pode ser interessante. E, por exemplo, na fábrica da madeira havia para aí 20 ou 30 trabalhadores que andavam num espaço onde as moscas eram irradiadas, mas a fonte de emissão que era cobalto, a fonte de emissão abria uma janela durante uma fração extraordinariamente pequena, salvo erro, era 0,9 segundos. 0,9 segundos. Dentro de uma estrutura extraordinariamente fechada de chumbo. Nós tínhamos que injetar lá o tubo com as moscas que iam ser irradiadas, depois fechávamos, depois aquilo era irradiado, depois abria-se, tinha um sensor, um doseador. Dito de outra maneira, é usado, mas pode ser usado, tem sido usado marginalmente e com a devida proteção, porque é em organismos de investigação, cumprem a legislação, organismos estatais, etc. O radão, de facto, é um problema em algumas regiões do país e seguramente nas ilhas vulcânicas com rochas magmáticas pode ser também. Porque não controlamos, o radão a gente não controla. E há este radão que é sólido, não é? Que não faz mal nenhum, porque não entra na atmosfera. O outro que é gasoso, de uma das séries radioativas, é que é mau porque ele está na rocha, na rede cristalina, não é? E como é gasoso, ele consegue sair da rocha e vem para o nosso espaço. Imaginem que vocês têm uma cave, têm uma adega, têm dentro, na parte da cave da casa. Ali ficam confinado aquele gás e nós vamos inalar aquele gás. Ao inalar o gás, ele entra para dentro do nosso organismo e anda por aqui a circular, mas vai ser excretado. O problema é se a desintegração radioativa se dá e ele transforma-se, aquele radão, num átomo de polónio e uma partícula alfa, a tal gorda, e vai então queimar, danificar os tecidos ali à volta. E como todas estas radiações têm efeitos estocásticos, muitas das vezes eu não preciso ter uma determinada limiar, uma determinada dose para ter um efeito. É probabilístico. Então, eu posso ter logo ali o dano e fazer ali um cancro, fazer ali um tumor, porque há ali um desregular do sítio onde se deu aquela... E por isso é que nós dizemos que este radão pode ser prejudicial, porque pode nos levar depois a cancros da população. Vocês aí nos Açores, por acaso, têm um grande e elevado número de cancros, que é um caso de estudo, que toda a gente anda preocupada. Podem ser por muitos fatores. Olha, também poderia ser devido a esta radiação das rochas magmáticas. Nós levamos sempre para pesticidas, para produtos químicos, mas também poderá ser daqui, destas coisas. Várias pessoas já tentaram demonstrar isso, mas depois a comunidade médica diz que a disparidade depois dos doentes e a forma dos cancros e os locais não permite que se realmente existe uma linearidade. Sim, um nexo de causa e efeito. Já várias pessoas tentaram, levantar mais um bocado a questão, mas depois há sempre uma questão de linearidade que a comunidade médica diz que não existe. É desconto, mas pronto, a comunidade não é médica. É difícil. É muito. Em São Miguel, eu penso que lá no serviço, havia mesmo uma ala do serviço que estava interdita por causa dos níveis elevados de radão, não foi assim?
O Miguel está sem. É para não haver aqui muitos barulhos e tenho a tendência a desligar. Peço desculpa. Porque depois a gente não se consegue ouvir. Havia uma das aulas e durante a cada 2 anos, indo para trás, indo para a frente, houve uma certa incidência de cancros da mama, nas mulheres, miomas, pronto, cancros do intestino, cancros da próstata, mas só que, pronto, a população, o local onde as pessoas estavam, as pessoas diziam que não, os médicos diziam que não havia uma relação de linearidade, assim tão direta. Tenho visto outras pessoas que têm publicado alguns trabalhos, mas depois é sempre a mesma questão que é posta em causa. Mas que realmente temos uma taxa de cancro acima da média nos Açores. Temos. Miquel, só uma chamadinha de atenção muito curta. É que o câncer da mama é de facto mais prevalecente na mulher, mas está a aumentar bastante nos homens. Segundo parece que sim. Mas os casos que houve cancro da mama lá em cima dos serviços foram em mulheres. Mas houve bastantes cancros na próstata e nos intestinos, nos homens. São células que estão em divisão, já viram? Tudo o que seja células que estão constantemente em divisão, o intestino está-se todos os dias a repor. A parte dos alvéolos pulmonares, a mesma coisa. Da próstata também, com a produção de espermatozoides. Por isso é tudo onde há mais divisão, onde expõe maior o material genético, que nós vamos verificar a ocorrência destes casos. Depois, em relação às bactérias e afins, vírus e parasitas e fungos, também na agricultura temos aqui para bactérias e afins 656 casos só no ano 2023, 806 casos de vírus, de parasitas 53 e fungos 72. Agora que eu estou aqui no meio, uma das coisas que eu acho, por exemplo, nós, em relação aos parasitas, será que nós temos mesmo uma certa resistência aos parasitas? Porque nós muitas vezes ouvimos dizer, isso é pergunta para vocês, que eu não sei, que um sangue novo, não é? Uma pessoa que entra numa exploração agrícola é logo picada por carraças ou carrapatos, não é? Porque ainda não está resistente, ainda não tem... e que as pessoas que lá vivem já não são, que estão habituadas, que não são picadas com tanta frequência como quando entra alguém. Isso é verdade? Não, pois não. Também acho estranho. O professor Mexia está sem micro. Tá. Eu acho que não se pode estabelecer essa relação. Em relação, só retomando a questão dos cancros, aqui na terceira também dizia-se que há uma grande incidência devido à guarda pelos americanos de material radioativo, há uns anos atrás, não é? Que isso poderá ter tido alguma influência. Mas agora isso podia ser na terceira, mas isso podia ser na terceira, nas outras ilhas se calhar não. Sim, na terceira, estou dizendo na terceira, e principalmente no Conselho da Praia, mais no Conselho de Angra. Poderá estar relacionado com esse armazenamento de algum material radioativo, mas pronto, é difícil estabelecer, não é? Porque depois entra no campo da especulação. Nunca se sabe, não é? Em relação à questão da afetação dos outros parasitas, não me parece. Não parece, mas há quem diga que quando houve há uns anos atrás uma problemática, um grave problema de saúde pública com a questão dos ratos e com a leptospirose. Aí sim, mas aí também houve, talvez, o que era preciso em alguns outros casos, uma grande sensibilização e as pessoas assustaram porque houve algumas mortes, não é? Porque aquilo era encarado como constipações, estados febris e depois chegava a situações em que já não havia quase nada a fazer. E, portanto, hoje em dia, o protocolo o que diz é a pessoa entra, é feito um questionário, não é? Como já foi feito a mim também, se tem algum contacto com o campo, com coisas práticas, não sei o quê, e é logo feito, digamos, o despiste e, portanto, há, digamos, um seguimento para um determinado número de dias, uma determinada medicação, para evitar, se porventura houver alguma suspeita, que a leptospira, portanto, não se desenvolva e a infecção não progrida e, portanto, resolve-se o problema. Portanto, hoje em dia há muito cuidado. É engraçado, nos últimos anos, não sei, nas outras ilhas, estou a falar da terceira, têm surgido muitos casos nos bananais. Porquê? Principalmente que os agricultores vão mexer nos cachos. E ao mexer nos cachos com os tais problemas dérmicos, não é? Com cortes que têm, que é natural, não é?
das suas atividades, alguns foram infectados e, portanto, a partir do momento em que se soube de alguns casos, houve um conjunto de precauções que eles assumiram, a questão das luvas, a questão, agora é um bocadinho menos porque os sacos também estão ensacados, não é? Portanto, os carros estão ensacados e, portanto, isso baixou drasticamente, não sei. Eu gostaria de ouvir a opinião também da Cristina Moles e outros que estão muito caladinhos na penumbra aqui, digamos, da nossa formação, também darem a sua opinião. A Cristina Silva, o Goulart também. O que é que vocês acham desta problemática toda? Também estamos a acabar. Isto é só, digamos, um final de discussão, não é? Peço desculpa, Emília. Não, mas é muito bom. Estamos a terminar. Não sei o que é que eles têm a dizer. Luís Filipe Goulart, a Inês Pimentel. A Rita já falou. Agora vamos apanhar aqueles que não disseram nada, não é? Querem dizer alguma coisa, Luísa? Se eles não disseram nada, eu queria falar das carraças e carrapatos. Por favor. Porque, bom, os problemas das carraças e carrapatos é complicado. Eu nunca ouvi uma relação causal do tipo que a Emília estava a dizer, que as pessoas se vão habituando, até porque a relação com a febre da carraça é bastante prevalecente em algumas regiões do país. O espectro das carraças tem vindo a mudar ligeiramente. Algumas carraças muito mais agressivas têm entrado e sobretudo, têm entrado os principais problemas de doença de Lyme e coisas do tipo. Os principais problemas são rickétsias e têm entrado novas rickétsias muito mais agressivas. E, portanto, a relação passa muito mais por aí, penso eu, Emília, do que propriamente pela habituação, até porque se a gente disser o homem anda aqui há 50 anos no pasto e nas vacas e nunca teve e agora é que teve e não sei o quê. Pois é, mas é que há 50 anos não estavam cá as carraças mais agressivas nem as rickétsias mais agressivas. Portanto, eu não sei muito bem se é por aí, se é pela chegada de novos invasores que têm causado novos problemas, novas combinações, rickétsia e carraça. E depois, como sabem, os ciclos das carraças são complicados. Algumas carraças precisam de 2 hospedeiros, outras precisam de 3, e portanto aquilo é bastante complexo. Diga, Jorge. Não, aqui em São Miguel tem visto já algum cuidado por parte dos agricultores no uso de luvas, a trabalhar nas salas de ordenha e nos pavilhões. Muitos com medo já da leptospirose, já têm essa noção do perigo da leptospirose. O que eu noto é uma falta de segurança dentro dos pavilhões, onde está grande concentração de animais, há um excesso de amoníaco, de vapores lá dentro, que não há cuidado nenhum a nível respiratório. Estão todos preocupados com as mãos, mas as vias respiratórias, eu noto quando há algumas explorações, principalmente nessa altura do ano, com as temperaturas a aumentar, o excesso de umidade, há uma concentração muito, muito elevada, e noto quando entra lá dentro, o ar não está o ar respirável, está o ar saturado, principalmente de amoníaco. E eles deixam até alguns agricultores, convém por alguma ventilização aqui ventoinhas, mas há uns que não têm essa capacidade. Pavilhões mal concebidos nas alturas e nas laterais com falta de ventilização. Isso é um problema que começa agora a aparecer, devido ao novo manejo que está se instalando aqui no São Miguel. Obrigada, Jorge, pela... Estamos mesmo quase a acabar. Eu tinha uma proposta para amanhã, de acordo, para vir ao encontro da proposta do professor David. O Jorge já falou, o Micael já falou, a Rita já falou, o Micael está a pôr o dedo no ar e ainda quer dizer uma coisa, mas é assim, amanhã ninguém se vai embora sem falar. O Luís falou, o Luís Goulart diz que não tem microfone. Portanto, falou. Amanhã toda a gente tem que ter uma dúvida. Era só uma coisa em relação ao que o Jorge falou aqui há bocado, por causa das construções dos pavilhões. As regras hoje que se veem foram imposições feitas pela comunidade por causa das questões da proteção e do bem-estar. Ninguém ligava a essas questões da acumulação das fezes, porque achava que ia ser para fora, e que o dimensionamento era feito para um pastoreio semi-tabulado. Hoje em dia, havendo mais estabulação, mantendo as mesmas estruturas, aumentando os encabeçamentos no interior, mais produção de fezes, e a eliminação dessas fezes é mais complicada. Eles receberam dinheiro para isso, porque era a estratégia que havia na altura. E há uma situação que está-se a passar cá, que é, às vezes, as lagoas de retenção de extremos não têm proteção nenhuma. São pessoas de um azar que ir lá dentro. E eu conheço tenho alguns clientes que às vezes estão lá os filhos, os netos, e dizem, atenção,
põe ali uma votação, cai uma criança ali dentro, ninguém sabe mais dela. Aqueles volumes que são, não há proteções exteriores a limitar. E depois não que é para escorrer mesmo para lá. Exatamente. E depois é uma onda de chuva. Exatamente. Tem que haver mais regras, mais fiscalização nessa área, porque qualquer dia acontece uma desgraça. É do longe. Se for à sexta-feira, só se nota na segunda-feira quando aparece o fiscal. A colega Emília, onde é que trabalha? Desculpa. Eu trabalho na Autoridade para as Condições do Trabalho. Mas aqui nos Açores... No continente. Está bem. Está bem. Professor Mexia, eu diria mais, quando desaparecer alguma máquina, depois vai-se procurar lá, quando se sugar aquele material todo, e já na afinal estava aqui, ou daquela história. E ferramentas? Sim. Mas é verdade, com esta questão do aumento da estabulação, que pronto, e as vaquinhas felizes. As vaquinhas felizes, já falei disso, Eu fico triste. Eu fico triste. Eles têm música dentro. Algumas têm música. Há uma situação a criança ao médico. Nós fazíamos a aplicação de hormonas para quebrar para promover ali a floração e tal. E havia um trabalhador com uma certa idade e nós demos o material de proteção. Nessa altura ainda não havia aqueles fatos brancos, não sei o quê, que era para aplicar as hormonas. Estava muito calor e então o que é que ele faz? Decide despir-se, não usar e fazer a aplicação. E eu expliquei-lhe que aqueles produtos podiam afetar a capacidade de produção. E então o que é que o indivíduo faz? Arranja um avental, e a única coisa que ele tinha era um avental para as unhas genital, que era para proteger a questão as partes sensíveis. As partes sensíveis. O resto estava ali no meio da atmosfera, com os produtos fitossanitários, no meio das hormonas, para ele não fazia sentido nenhum. E não achava que ia ser, que estava no meio daquela nuvem, ali a absorver os produtos. Ele achava que foi a relação direta de proteção. O avental é o suficiente. Não, o ideal seria aquelas cuecas daquele ator do Uzbequistão, estão a ver aquele tipo de umas cuecas verdes com uma alça. Mais ou menos isso. Meus amigos, eu estou a gostar muito da conversa. Eu tenho que ir para a Assembleia Geral. Amanhã. Eu só me inscrevi para hoje, agora é que eu percebi que há sempre continuação nas sessões. Na quinta-feira não pude vir. Amanhã posso vir na mesma ou não há problema? Sim, pode e é recomendável. E passar a palavra. Obrigado, então. Até amanhã. Então. Amanhã. Agora vamos ver. Também queremos ver. Obrigado. Amanhã, Cristina. Amanhã.